Galerinha da pesada, continuando aqui nossa saga de reações inorgânicas, vamos agora ver descritiva e obtenção de alguns compostos. Hoje vão ser os ácidos mais importantes que tu tem que saber para ITA, IME, etc. IME já foi, mas de novo, para quem tá vendo no futuro, oi, prazer e tal, legal falar com alguém do futuro e tal. Mas assim, tipo, basicamente isso, então vamos lá, beleza? Ok, vamos lá então. Começando então com o mais famoso, com o mais querido pela população brasileira, é o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, cara, ele é assim, ele é um composto que é importante saber, porque ele está em uma porrada de reação. Tem que saber que ele é fixo. O que significa um ácido ser fixo? Um ácido é fixo quando ele não é volátil, ou seja, quando ele não tem tendência a vaporizar, certo? E detalhe, uma coisa boa de ácido fixo, eles têm um ponto de ebulição geralmente alto. O ácido sulfúrico tem um ponto de ebulição de 300 graus Celsius. Não tem que saber os números corretos, é só para você ter uma ideia, tá? Por isso que ele é usado, por exemplo, em hidratação de álcool intermolecular, porque ele é um composto que aguenta altas temperaturas. Então é bom saber isso, tá? Detalhe, é bom tu saber já de antemão quais são os ácidos que são fixos, ou seja, ácidos que não têm tendência a vaporizar facilmente. São eles o ácido sulfúrico, o ácido oxálico, como é que é o ácido oxálico? Esse aqui, o ácido oxálico, o ácido bórico, tinha mais um qualquer, o ácido fosfórico, Importante saber que ele é fixo também, tá? Esses são os fixos. Qual que é o mais fixo? Esse. Depois vem esse. Se eu não me engano, vem esse depois, tá? Então, são os mais fixos esses aqui. O resto quase tudo é volátil, tá? Tipo, voláteis. Os hidratos em geral são voláteis. O ácido clorídrico, cianídrico, que mais? O fluorídrico, o iodídrico. Todos são voláteis, tá? Basicamente isso. Ácido nitroso, ácido nítrico, bom saber. Ácido nítrico ele é volátil. O nitroso é volátil também. O acético todo mundo já sabe, tá? Mas o acético é importante saber que ele também é volátil. Enfim, voláteis, certo? Beleza. Vamos ver mais umas coisinhas de ácido sulfúrico. Ele é fixo, importante saber isso. O ácido sulfúrico ele é corrosivo, mas ele tem que estar em solução aquosa. Tá? Aliás, não necessariamente em solução aquosa tipo diluído e pá, mas ele tem que estar, ele não pode estar em PA. O que é PA? PA é a sigla de para-análise, ou seja, é um ácido sulfúrico muito puro. Para análise, geralmente está em 98%, tá? Então, para ele ser corrosivo, ele não pode estar em PA. Beleza? Só que ele é muito desidratante quando ele está em PA, ou seja, 98% ele tem um caráter de desidratação muito forte. Então, sei lá, se eu quero pegar ácido maleico, por exemplo, e desidratar, taca ele em ácido sulfúrico que vai formar um anidrido maleico. Por quê? Porque vai tirar a água dele, certo? Então, função desidratante é você tirar a água de compostos, beleza? Desidratante não quer dizer tipo, não, eu tenho aqui uma solução aquosa, vou tirar essa água. Não, estou querendo dizer tirar a água das moléculas, certo? Eu tenho uma molécula A com um OH aqui e uma molécula B com um OH. Desidratante é tu pegar ou essa água ou às vezes pegar uma água interna, sei lá, eu tenho um OH e pego uma água interna aqui e pá, isso acontece também, tá? Tem que saber. O ácido sulfúrico ele é usualmente armazenado em frascos opacos, porque na luz ele libera SO3 gasoso, certo? Então, se você deixa ele exposto à luz do sol, ao calor, ele é fumegante. Fumegante é a definição química que significa aquele que libera gás de outra substância que não ele. Então, eu tenho água e ela libera vapor d'água. A água é fumegante? Não, porque ela libera ela mesma como gasosa. Então, não é fumegante, tá? Fumegante tem que liberar um gás de uma substância que não é dele, beleza? Mas enfim, como você vai obter ácido sulfúrico? Antes disso, aplicações de ácido sulfúrico. A mais famosa são em fertilizantes. Ele é muito usado como fertilizante. Tem para produção de fertilizantes, para produção de plásticos. Ele também é usado como catalisador de muita reação. Por exemplo, nitração de Friedel-Crafts ele é usado, desidratação de álcool, enfim, muita reação. Beleza? Então tá aí. Como é que se obtém ácido sulfúrico industrialmente? Aliás, tem duas maneiras de se obter. Tem a maneira industrial e a maneira laboratorial. A laboratorial não nos interessa, então vamos direto para a industrial. A industrial você tem que fazer a ustulação da pirita. Primeiro, que diabo é ustular? Ustular é um nome chique e pomposo para queimar minério de enxofre. Queimar composto com enxofre. É isso. Tem enxofre, queimou, ustulou. É isso, tá? Como é que é a pirita? Tem que saber a forma da pirita. A pirita é esse neguinho aqui.
E detalhe, calcopirita, foi um choro milhão do ITA, tudo bem, mas é bom saber, calcopirita não tem cálcio, calcopirita tem cobre, tá? Mas, enfim. Pirita, é esse neguinho aqui, tá? Como é que você ustula a pirita? Queima a pirita. E bizu para qualquer queima que você vai fazer em inorgânica ou orgânica. Não queime a substância, queime os elementos. Então, no caso, queimar com oxigênio esses compostos. Bom, queima de metal vai gerar o óxido correspondente. No caso, vai ser o Fe2O3, ele forma NOx 3+, nesse caso. Certo? Então vai formar o óxido. No caso do ferro, um pouco de mistério, você não sabe qual vai ser o NOx que vai sair. Mas no caso, o NOx 3+, então vira esse óxido. E queima de enxofre vai gerar SO2. Isso é regra, tá? Queima de SO2, de S gera SO2. A tabelinha da queima eu passo depois, tá? Então eu não vou balancear, tá? Porque não é para didática. Então, enfim, queimou a pirita, vai gerar óxido de ferro e SO2. Tu vai pegar esse SO2 aí, tu vai fazer a reação dele com oxigênio. Porém, essa reação não é espontânea. Você precisa ou de um catalisador ou de uma centelha elétrica. Com a centelha, a reação é mais lerda, mas com o catalisador, ela é rapidinha. E ela ocorre com pentóxido de divanádio, tá? É um catalisador super aleatório, mas tem que saber. Que forma o SO3. Tranquilo? O SO3, por sua vez, se você reage ele com a água, ele forma o quê? Mas ainda assim, esse é o problema. A gente não para ele por aí. Ah, como assim? Foi um ácido sulfúrico. Eu sei que foi um ácido sulfúrico, mas não é prático na indústria você obter ele nessa etapa. Por quê? Porque no meio reacional, pensa lá no maquinário, lá naquela cápsula, lá no turbulhão, cheio de parada lá e pá. Esse ácido sulfúrico ele vai acabar reagindo com um SO3 que tem aqui. E essa reação vai liberar o quê? Vai liberar, deixa eu apagar essa porra aqui. Essa reação vai liberar o que a gente chama de óleon, que é esse bagulho aqui, óleon, que quando for hidratado com a água no meio, vai gerar o que? H2SO4? Vai gerar 2 ácidos sulfúricos. Por isso também que a gente para aqui, né? Porque, porra, a gente obtém dobro de ácido sulfúrico do que se parasse aqui. E nem tem muito como parar aqui, porque o SO3 já vai reagir direto com ele. Então, é assim que se obtém ácido sulfúrico na indústria. Tem que saber. Agora, vamos para ácido nítrico. Composto que o ITA já cobrou como é que obtém. Tá? Então é importante saber. Tem o método laboratorial e o método industrial. Coisas sobre ele primeiro. Ele é um gás, ele é um ácido volátil. Certo? O ponto de ebulição dele é abaixo da água. Então, ele é volátil. Uma curiosidade dele. Ele é oxidante tanto se estiver diluído ou concentrado. E um bagulho muito bizarro dele. O poder oxidante dele aumenta conforme você dilui. Então, quanto mais diluído, maior seu poder oxidante. Claro, né, tem um limite. Ah, vou colocar uma molécula para cada 500 litros d'água. Não, aí não, né? Mas assim, quanto mais você dilui ele, maior seu poder oxidante, tá? Então, mantenha isso em mente já. Ele é um gás fumegante. Caralho, ele é um ácido fumegante. Isso é importante saber. Por que você não pode respirar próximo de um recipiente que tem ácido nítrico? Primeiro que o idiota que pensar em respirar ácido, né, não está com uma boa ideia na cabeça. Mas supondo que aconteça, vai dar ruim por quê? Porque na presença de luz ou calor, o ácido nítrico ele fumega NO2. NO2, que tu tem que saber, ele é um gás castanho. Ele é um gás castanho. Tá? Castanho avermelhado, castanho, tá? Ele é castanho. E esse NO2, quando ele vai reagir... Eu estou ignorando o resto dos outros produtos, tá? E esse NO2, quando ele reage com a água que está no seu estômago, vai liberar ácido nítrico. Certo? E aí vai acidular muito o estômago e morreu, tá? Então, não faça isso, tá? Mas enfim, como é que você vai obter ele na prática? Tem duas maneiras. A maneira da indústria e a maneira no laboratório. A da indústria é a seguinte. Você vai pegar ar, você vai liquefazer o ar, ou seja, o bagulho é tenso já. Vai pegar ar atmosférico comum e vai liquefazer. Liquefeito, o gás atmosférico, o ar atmosférico, você vai fazer a destilação fracionada dele. Certo? Ou seja, você vai fazer a análise de eboliometria, pá, o gás que tem maior ponto de ebulição, pá, e você vai separar o N2, o nitrogênio, gás de nitrogênio, certo? Segundo passo, você vai fazer a eletrólise da água do mar, ou seja, você vai pegar água do mar, vai colocar numa cuba eletrolítica, vai pegar 2 eletrodos,
Geralmente são de platina porque eles são inertes, platina, grafite ou ródio. Mas, enfim, não tem que saber disso por enquanto, tá? Enfim, vai pegar uma bateria. Geralmente a indústria usa, acho que não me engano, grafite ou platina. Enfim, foda-se. Vai colocar a água do mar aqui. Aqui vai estar o polo positivo da bateria, o polo negativo. No caso, o H+, ele vai depositar aqui, junto com um pouco de cloro menos, daqui vai estar disperso na água do mar. E é isso, o resto não importa. Perdão, o cloro vai depositar aqui, né? Viajei. O cloro deposita aqui. O ponto é que vai liberar o nosso desejado H2 gasoso aqui. Então, de novo, eletrólise da água do mar vai liberar H2 gasoso. Terceiro passo é a síntese de Haber-Bosch, que não tem como descrever o quão importante essa porra é. Você não pode sonhar em ir para qualquer prova de química sem saber ela, que é N2 mais gás hidrogênio em equilíbrio com amônia. Essa não é a primeira reação que faz o ser humano descobrir como é que faz amônia. A amônia ela era conhecida desde a época do Egito Antigo. Só que o ser humano consegue produzir ela em larga escala a partir disso. E ela é catalisada por ferro. Tem que saber isso. E ela é uma reação exotérmica. Ou seja, se você esquentar, abaixa o rendimento. Só que ela é feita a altas temperaturas mesmo assim, porque por mais que o rendimento caia, a velocidade da reação explode. Certo? Lembrar, lei de Goldberg-Vage, velocidade de uma reação proporcional às concentrações, aumenta a temperatura, aumenta a constante cinética, V aumenta. Só que agora, em equilíbrio, isso vai reduzir, porque na constante de equilíbrio, quando a reação é exotérmica, aumenta a temperatura, abaixa o K. Só que isso aqui é um outro K, é um K', não é esse K. Tá? Isso aqui é cinético, isso aqui é equilíbrio. São coisas diferentes, tá? Mas enfim, feita a altas temperaturas, catalisada por ferro. Aí, enfim, você vai obter amônia. Obtendo a amônia, você vai ter que fazer uma oxidação da amônia em um tubo de cobre. Vai pegar a amônia, vai oxidar a amônia e vai produzir NO, tá? NO não é o Na2, vai obter o NO mais água. Aí você vai pegar esse... Caralho, eu tô desafinando hoje, hein? Aí tu vai pegar esse NO e vai... O que você vai fazer depois? E vai oxidar mais uma vez. Então vai pegar esse NO aqui, vai oxidar e vai formar o NO2. Finalmente você vai pegar o NO2, aqui etapa 6, NO2 com água e vai formar o ácido nítrico, que são dois NO2, né? Só que tu também vai formar o ácido nitroso, que é instável. Não é tão instável como o ácido carbônico, né? Tipo, o ácido carbônico quase não existe, né? Sei lá, Imagination Land, tá ligado? Ele é muito inviável. Esse aqui já existe, só que ele é instável do mesmo jeito. Se você esquentar um pouquinho, meio racional, o ácido nitroso vai decompor, né? Dada a estequiometria, 7, né? Se eu tenho 3 ácido nitroso, esquenta essa porra, vai liberar mais ácido nítrico, NO e água. O que é bom, porque esse NO volta na etapa daqui e recomeça o ciclo. Beleza? Então é assim que tu obtém. Então, de novo, destilação fracionada do ar, liquefeito, eletrólise da água no mar, depois síntese de Haber-Bosch para obter amônia, depois oxidação da amônia em tubo de cobre, depois NO com oxigênio formando dióxido de nitrogênio, que é um gás castanho, tem que saber disso. Depois, reação com a água para formar ácido nítrico e nitroso e esquentar o meio racional para fazer com que o ácido nitroso vire nítrico. E NO, que vai reiniciar o ciclo. Tá bom? Opa, aqui já é outra coisa. Tá, não sobrou muito espaço para fazer o MOI, que é o MOL, né, que é o laboratorial. Mas o laboratorial, método de obtenção laboratorial, os passos só começa diferente. Eles pegam uma câmara de combustão que faz N2 e oxigênio e virar o NO2, só que com rendimento tipo muito baixo mesmo. Vai gerar o 2NO e aí você recomeça a partir daqui, dessa reação aqui. Oxida com oxigênio formando NO2, NO2 com água forma isso, esquentando forma isso. É isso, beleza? Repete. Ácido fosfórico. Bom, a descritiva dele é um pouco diferentezinha. O ácido fosfórico, ele é um sólido. Às vezes o povo acha que não é, mas ele é. Ele é sólido, é um sólido branco, higroscópico. O que é algo higroscópico?
Higroscópico é um composto que tem a tendência natural a absorver água, seja do ar, seja de um meio aquoso próximo dele, enfim, ele vai absorver água. Ele vai deliquescer, ou seja, é um sólido que, se posto em um meio que possui água vaporizada ou em uma solução, ele vai absorver essa água e vai deliquescer, vai tender a ficar mais líquido, beleza? Ele é solúvel em álcool, tá? Portanto, ele é moderado, ou seja, ele tem um alfa que é intermediário entre 10% e 50%, tá? Ele não é forte nem fraco. Ele é fixo, tá? Então, assim, como eu falei antes, ele não é volátil, não vai ter vapor de ácido fosfórico, é muito difícil isso. E ele é usado em refrigerantes, massas e bolos e como fertilizante também. Tá, o método de obtenção industrial dele, ele é um pouco meio cagado, porque assim, cara, é meio cuzão tu cobrar isso do aluno, mas enfim, cobram, tem que saber. Ele é uma única etapa, o composto que é chato, ele é obtido a partir da reação de fluoroapatita, que é esse mineral feioso aqui, fluoroapatita com ácido sulfúrico, esquenta essa porra e tu vai ter sulfato de cálcio mais ácido fosfórico mais ácido fluorídrico, e isso é importante. Ou seja, tu já pode saber que tu não pode fazer esse negócio em recipiente de vidro. Por quê? Porque ácido fluorídrico ele tem tendência a corroer vidro, seja gasoso ou líquido, ele vai corroer vidro, tá? Então já saiba disso. Ácido fluorídrico ele corrói o vidro, tá? Então já saiba disso de antemão. Não balanceei porque foda-se, não precisa saber disso, tá? Uma outra maneira é você partir de fósforo branco, aqui é um 4. Fósforo branco, fazer a combustão barra oxidação dele e formar decóxido de tetrafósforo e água. Aí você pega esse decóxido de tetrafósforo, reage com a água, você vai produzir o ácido fosfórico. E é interessante que isso aqui tem um rendimento próximo de 100%, tá? Então é importante saber isso. Detalhe, às vezes acontece do aluno colocar P2O5 aqui, o que está totalmente correto. Eu não sei porquê, eu não sei qual é a brisa da química que permite isso acontecer, mas nesse caso específico, tu colocar P2O5 ou P4O10 tá suave. Eu recomendo usar P4O10, tá? Mas se quiser usar P2O5, se o cara do ITA tiver bom senso, que nem sempre é verdade, ele vai aceitar, tá bom? Mas eu acho que ele aceita sim, fica tranquilo, tá? Não acho que vai dar ruim não. Enfim, ácido carbônico. Cara, ácido carbônico nem faz sentido eu falar de método de obtenção industrial. Por quê? Porque essa porra é instável. Você piscou, ele vai gerar CO2, então não faz muito sentido. Eu vou, ao invés disso, mostrar uma reação que é importante saber dele. Se eu tiver esse neguinho aqui, o carbonato desse nego aqui, ó, carbonato de ou cálcio, ou estrôncio, ou bário, e eu tiver, colocar esse negócio em um meio aquoso e borbulhar gás carbônico na solução, eu vou ter esse meio como sendo meio turvo. Por quê? Porque esse nego aqui é insolúvel. E se eu deixar ele na água lá misturado, vai ficar turvo, vai ficar uma coloração, não vai estar transparente, porque vai estar uma suspensão desse nego aqui na água, certo? Agora, se eu borbulho o CO2, o que vai acontecer? Esse nego aqui vai ter uma tendência muito leve a virar ácido carbônico. Lembra, isso aqui é um equilíbrio muito mais deslocado para o CO2 do que para o contrário, mas acontece se formar esse nego aqui. Só que esse nego também entra em equilíbrio, em solução aquosa, ele entra em equilíbrio dessa maneira aqui e libera H+. Mas libera esse nego aqui também. Esse nego vai se combinar, o H+, ele vai atacar o carbonato e esse nego vai se combinar com o cátion. Então vai formar esse equilíbrio aqui, que vai ser o cálcio barra estrôncio barra bário em bicarbonato. Perdão, contrário, veja. É esse cara aqui dissociado em água, mais 2 vezes o bicarbonato em água, tá? E isso faz com que o meio fique límpido, porque os íons são transparentes, tá? Então faz o meio ficar límpido, transparente. Então, por exemplo, se tivesse uma solução turva de carbonato de cálcio, se você assopra, tem que saber isso, tá? O ar que o humano expira tem CO2, e o CO2, por causa desse equilíbrio aqui que eu falei, vou até destacar em laranja que isso aqui é importante. Se eu pego, por exemplo, um copo, e nesse copo eu tenho, sei lá, água, tem um canudinho, e eu sopro nesse canudinho CO2,
Se eu colocasse, por exemplo, o indicador ácido base, azul de bromometimol, por exemplo, que tem uma faixa de viragem entre pH 6 e 7,6, aqui, se eu não me engano, ele é amarelo, aqui ele é verde, aqui ele é azul. Acho que inverti, mas eu não sei. Acho que não. Eu acho que não. Ele tem uma faixa de viragem. Se eu jogo CO2, como o CO2 entra em equilíbrio com a água, formando H+, e HCO3, você está adicionando H+, na solução, portanto diminuindo o pH. Lembra, quanto mais H+, menor o pH. Então o pH vai de 7 para 6, para abaixo de 6. Então você vê a solução de verde ficar amarelo. Isso é importante saber. Assoprar em um copo que tem água deixa ele mais ácido. Beleza? Então é isso. Por último, para acabar, o ácido hipocloroso e o ácido sulfídrico. Cara, o ácido hipocloroso, eu não sei qual que é o fetiche, o tesão que o ITA tem nisso. Mas o ITA ama, então tu tem que saber isso daqui, tá? É imperativo. O ácido hipocloroso ele é um ácido fraco e ele é pouco volátil. Falar que ele é fixo já é forçar a barra, mas ele é pouco volátil. Então, sei lá, se tem uma dupla troca que formou ele, tá suave, a dupla troca acontece, tá? Ele é usado para tratamento em dentário, importante saber isso, e na água sanitária, e também em estação de tratamento de água, tá? Ele é usado para tratar água, importante saber isso. Tá, reações dele. O método de obtenção industrial dele é o seguinte. A partir de cloro, esse cloro que você obtém pela eletrólise da água do mar, então vou até começar aqui, ó. Eletrólise da água do mar para você obter o cloro, conforme a gente falou antes, gás cloro. 2. Gás cloro borbulhado em água, ele entra em equilíbrio com HClO e ClO. Perdão, e HCl. Certo? Importante saber isso. Isso daqui a gente chama de água de cloro. Água de cloro, importante saber isso. Não tenta generalizar esse negócio aqui, tá? Água de bromo, não, eu achava que era assim. Água de bromo não é HBrO e blá 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 blá. Não é isso. Água de bromo é bromo 2 aquoso. Não é líquido, tá? Não é bromo líquido. É bromo em solução aquosa. Gás bromo em solução aquosa, tá? Então não generaliza, mas enfim. Água de cloro é esse daqui, é assim que você obtém ele. Beleza? Tá, você aumentando a pressão. A pressão? Não, não aumentando a pressão. Opa. Aumentando a temperatura, se não me engano. Isso aqui desloca pra cá. Tá? Tá, coisas importantes a saber. Coisa importante a saber. Se você taca a luz ou esquenta o hipoclorito, o hipoclorito, ele vai não é desproporcionar, né? Ele vai gerar HCl e gás oxigênio. Isso aqui é bom saber. Outra coisa importante, HClO. Na presença de agentes desidratantes, quais são os agentes desidratantes mais importantes a se saber? Pentóxido de difósforo, cloreto de cálcio e cloreto de tionila. Nossa, o tesão que o IME tem nisso daqui é absurdo. Mas o ITA também tem muito tesão nisso aqui. E tem muita reação orgânica que o ITA usa, que o ITA gosta de cobrar, que envolve isso daqui. Então é bom saber, tá? Enfim, ácido hipocloroso em presença de algum desses desidratantes, ele vai gerar o seguinte, ele vai gerar água e Cl2O. E por último, e isso sim, o ITA ama, que é o hipoclorito, né, que é o ânion do ácido hipocloroso. O hipoclorito, se tiver em meio fortemente básico, ele vai desproporcionar, ou seja, vai sofrer uma auto-oxi-redução, que vai gerar o cloreto e o clorato, obviamente sem balancear. Tranquilo? Beleza. Por último, para acabar, porque eu não aguento mais, ácido sulfídrico. Ele é o mais ignorável de todos, tá? Ele é o mais ignorável de todos. O ácido sulfídrico tem que saber que ele é tóxico. Ele tem cheiro muito forte e irritante. Ele tem cheiro de ovo podre ou ovo cozido se estiver concentrado. Ele é muito tóxico, então não cheire, tá? É volátil e fraco, tá? Ele é muito fraco em água. Nem tem como se falar muito de MOI, né? Método de obtenção industrial, porque ele nem é muito consumido a uma escala tão grande a ponto de ter uma indústria formada para isso, tá? Mas ele tem sim seus métodos de obtenção. São eles: você pegar a pirita e acidular com ácido sulfúrico, reagir a pirita com ácido sulfúrico. Isso aqui vai gerar por dupla troca sulfato de ferro e ácido sulfídrico, que é gasoso. Isso aqui é iônico, então por isso que vai formar
Mas aqui no caso nem importa muito. Mas aqui forma gás, por isso que a dupla troca acontece. Tá? Outra seria a hidratação do sulfeto de alumínio. Sulfeto de alumínio, hidrata, dupla troca, ácido sulfídrico mais hidróxido de alumínio. Tranquilo? É isso. Muita coisa, eu sei, mas é importante. Relaxa que reação, MOI, etc., MOI, MOL, essas porras aí, mano, são mais pra ácido. Pra base é mais descritiva de características, não tem muito de obtenção industrial, reação nem nada, tá bom? Então é isso por enquanto, falou, abraço, nós, e tchau, vou comer alguma coisa, tô tomando de fome, falou, abraço, nós.